Shalom, לכולם ישראליתים, שלום לזרים של גילויים לב, שלום לך אשר משתתף אותנו בתעלה ביוטיוב. תודה רבה לשים לב שלך. Que o ancião Asaf da comunidade israelita, shalom para todos os israelitas e para os estrangeiros de corações sinceros, e shalom para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos entrar em um item totalmente diferente, um tema totalmente diferente. Vamos falar sobre os sacrifício ou os olot. E antes de eu falar do item 39, holocausto diário, chamado também de Olá Tamid, eu quero pedir que você deixe o seu like, faça a sua inscrição, a sua Har Shamá, compartilhe esse vídeo com outros amigos e com seus contatos no Facebook. E também quero agradecer aqueles que têm contribuído com seus dízimos, as suas ofertas, as suas tzedakot. Que o Eterno abençoe a todos. Então vamos falar sobre o holocausto diário. Eu convido para que você leia comigo em Bemidbar, Números 28. Bemidbar, Números 28. 2 ao 6. Ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta e do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, por um aroma agradável a mim, vós observareis para me oferecer ao seu devido tempo. E hás de lhe dizer: esta é a oferta feita por meio do fogo que vos oferecereis a Yahweh, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, dia a dia, por uma oferta contínua queimada. Um cordeiro oferecerás pelo Shaharit, e o outro cordeiro oferecerás ao Maariv. E a 10ª parte de uma efa de farinha por uma oferta de grão, misturada com a 4ª parte de 1 rim de óleo batido. É uma oferta queimada contínua que foi ordenada no Har Sinai por um aroma agradável. É um sacrifício feito por meio do fogo a Yahweh. Bom, a palavra holocaustos, ela vem do grego, né? A palavra holos, todos, e caustos, queimado. E nós vemos aqui que esse holocausto diário, que era um cordeiro pela manhã, na hora do Shacharit, entre as 9 e as 10 horas, e o outro cordeiro no Maariv, ou seja, no período da tarde, ali entre as 3 até as 5 horas, mais ou menos. Bom, veja bem que o Eterno diz aqui: ordena aos filhos de Israel e diz: da minha oferta e do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, por um aroma agradável a mim, vós observareis para me oferecer ao seu devido tempo. Tudo que nós formos fazer tem um tempo para nós oferecer ao Eterno. As nossas orações, principalmente pela manhã, baboker,
entre esse período chamado de Shacharit, era o período que o sacerdote, o Kohen, estava ali para fazer essa oferenda. E o período do Ma'ariv, à tarde, que ele também estava ali. E a Ushua era esses dois períodos que ele ensinava no templo, né, o período do Shacharit e do Ma'ariv. Bom, então esta oferta feita por meio do fogo era 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Era chamada de oferta queimada. Um cordeiro oferecerás pelo Shacharit e outro cordeiro oferecerás ao Ma'ariv. E a 10ª parte de uma efa de farinha por uma oferta de grão misturada com a 4ª parte de um hin de óleo batido. Então, quem fazia isso era o Kohen, né? E essas ofertas geralmente era do Kohen, né? Do cordeiro, e ela era acompanhada com a 10ª parte de uma efa de farinha, né? Uma efa era 37 litros, né, de farinha. Uma efa de farinha por uma oferta de grão misturada com a 4ª parte de um hin de óleo batido. Esse hin era 6,2 litros, era uma medida. Então, você divide por 4, vai dar quase 2 litros, 1 litro e pouco. Então, era uma farofa agradável que o sacerdote comia, ele e sua família, porque a oferta era dele. Agora, tinha aqueles holocaustos que ninguém comia, era todo queimado e era levado fora do arraial. Nós vamos ver em outras circunstâncias aqui ainda, nesse item dos holote, dos sacrifícios. Bom, agora nós vamos, esse item de número 39, o holocausto diário. Nós vamos ver em Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: E assim sucedia quantos dias de seus banquetes findavam, então Iov lhes mandava chamar, e os purificavam, e levantava-se de manhã cedo e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número deles. Porque Iov dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Elohim em seus corações, seus levavotes. Assim fazia Iov continuamente. Bom, Iov fazia nesse período chamado de holocausto diário, ou seja, no período do Shacharit. Oferecia por ele e por seus filhos. Ele era um Kohen ali naquela região de Uz, entre a Mesopotâmia e a Palestina antiga, segundo alguns historiadores. E naquele tempo a Torá não era escrita, a Torá era oral. O Eterno soprava nos ouvidos do homem e da mulher. E Iov era um homem justo, que se destoava dos demais ali, porque ele estava com seu coração pronto para guardar a Torá. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno ensina a sua Torá. É o Terrilim de número 92, verso 7, se não me falha a memória. Bom, então nós vemos essa importante, né? Aleluia, né? Essa importante observação de Iov, né? Observação de Iov. Que ele, pela manhã, no período do Shacharit, ele guardava esse importante mandamento, né? Eu citei lá, Terrilim 92, o 7, mas não é, né?
Eu acredito, ainda não me lembro, né, mas depois posso passar para vocês, né, fico devendo para passar para vocês. No momento não estou me lembrando aqui do versículo, mas posso passar para vocês na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira. É um versículo que diz que bem-aventurado é o homem, né, a quem o Eterno ele coloca a Torá dentro do seu coração, que ele ensina a Torá. Ele ensina a Torá. Então, vou ficar devendo, mas na próxima eu já pago para vocês. Amém? Bom, depois que nós vemos toda essa ordenança do Eterno, né? Nós vimos no Monte Sinai, vimos na Torá oral, e agora vamos ver no Templo de Yahushua e dos seus talmidinhos, esse item de número 39, o holocausto diário. Lucas, capítulo 1, versículo 8. Lucas 1, 8. Lucas 1, 8. E os talmidinhos de Yahushua, os discípulos de Yahushua, guardaram a Torá, somente a Torá. Que diz aqui: e veio-se passar que, enquanto ele servia no ofício de Corne, diante de Yahua, na ordem da sua divisão, de acordo com o costume de ofício de Corne, ele foi escolhido para queimar incenso, devendo entrar na Beit Ramikdash do soberano Yahua. Então, aí nós vemos o caso de Zahariaú, era Corne, da 8ª ordem de Abia, né? E a esposa era uma das filhas de Aharon, levita também. E o nome dela era Elisheva. E diz aqui no 6, e eles eram ambos de Sadiquim, diante do soberano Yahua, tendo o caminho deles, o halahá deles, em todos Ruquim e Mishpatim, ou seja, Torá, do soberano Yahua, sem mancha e sem mácula. Então, amados, fica para nós esse item aí, 39, o holocausto diário. Tem muitas outras coisas, muitos versículos poderemos falar, mas o tempo é curto, né? Então, fica para a vossa meditação.